Então, Maurão, quais são os pressupostos da consolidação da propriedade na alienação fiduciária? Bom, os pressupostos são dois, são simples. O primeiro é a certidão de decurso de prazo da prorrogação de mora, tá? Então, essa certidão ela é emitida pelo oficial de registro no dia seguinte ao último dia do prazo, ok? Então, são 15 dias. Passados 15 dias não apareceu o devedor, certidão de decurso de prazo. A partir daí, tecnicamente, já está consolidada a propriedade, tá? Eu digo até que a consolidação é um ato de ofício. Não é um ato requerido pela parte. Mas veio a lei e disse assim, ele vai emitir a certidão e, mediante a apresentação das guias de recolhimento dos tributos devidos, faz a consolidação. Então, na verdade, nem tem requerimento. Basta que você junte lá as guias de recolhimento dos tributos. Quais são os tributos? ITBI e laudêmio, se for o caso. Ok? Aqui tem um detalhe que é bom que as pessoas prestem atenção. Mas, peraí, não vai falar desse detalhe ainda não, porque é isso que nós vamos ver neste episódio da NinjaCast e muito mais. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui na segunda parte deste nosso AdnoCast especial com o grande conhecedor da alienação fiduciária, é o pai da alienação fiduciária que nós temos, o maior conhecedor no Brasil, que é o Dr. Mauro Antônio Rocha, para falar mais sobre alienação. O cara só tem o melhor livro de alienação fiduciária escrito com todas as atualizações, inclusive com base na Lei das Garantias, Lei 14.711. Então, muito importante aqui, alienação fiduciária de bem imóvel, segunda edição, vale a pena você adquirir. Tudo bem, Maurão? Tudo bem. Maravilha! Estamos de novo, e essa é a segunda parte do nosso AdnoCast sobre execução extrajudicial da alienação fiduciária. Então, olha só, você não viu a primeira parte? Corre lá. Tá no nosso YouTube para você ver, se deleitar com muito conhecimento. Então, vamos para essa segunda parte, mas antes vamos falar do Maurão, porque a experiência dele é o diferencial. Eu acho que assim, tem gente que tem teoria, tem gente que tem só a prática, mas o Maurão, ele ao longo de todos esses anos conseguiu aliar teoria com prática e colocar não só apenas no livro, né, muito bem escrito, aliás, a forma de leitura, a forma que você escreveu o livro é muito palatável, é muito interessante de observar, com temas muito atuais. Não concordo com tudo, né, a gente já tem várias questões aqui, mas faz parte da nossa academia, obviamente, mas é muito interessante esse livro, vale a pena ter. E olha só, Maurão, Maurão é advogado, parecerista, professor, palestrante, instrutor, ele fez direito na USP, também tem pós-graduação em direito imobiliário, notarial e registral. Também fez diversos cursos de extensão na área de registral, na área urbanístico, tributário, consumidor, imobiliário. Foi vice-presidente da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da OAB na gestão de 2017 e 2018. Também é membro fundador da Academia de Direito Registral e Imobiliário, a ABIDRE. Vice-presidente da Adnotari na gestão 2019 e 2023 e o nosso atual presidente da Adnotari. Além disso, olha só, ele é advogado sênior da Caixa Econômica Federal, a maior instituição do Brasil que concede crédito com base na alienação fiduciária. São milhões de contratos geridos pela Caixa com base na alienação. Quer experiência maior que essa, né, Maurão? É gigante, né? Bastante experiência. E olha só... Bastante trabalho. E essa experiência toda, a gente não podia deixar de fora e colocamos ela à prova num curso especial que vai acontecer no dia 22 de fevereiro. Um sábado, sim, sábado, dia 22 de fevereiro, um curso presencial das 9 da manhã às 17 horas. Vale muito a pena fazer esse curso. E olha só,
agora a gente já está no segundo lote e as vagas são limitadas, então corre lá. Vou falar para vocês os preços aqui. Olha só, para o segundo lote, associado da Adnotare, valor R$ 459. Quem não é associada, R$ 599. Então, quer uma dica interessante? Seja associada, por quê? Sabe quanto que é a anuidade da Adnotare? Maurão, é barato, né? Muito barato. Muito barato. R$ 350 a anuidade, que você pode até pagar parcelado, tem facilitação. E olha só, faça a associação da Adnotare para ter acesso a muito conteúdo, ao nosso grupo de WhatsApp, a núcleos temáticos, discussões, temos materiais exclusivos para associados e todo curso, todo evento da Adnotare tem desconto para os associados, para as associadas. Então, você tem com certeza tudo de volta que você paga na anuidade, você tem benefícios. Então vale muito a pena. Então já aproveita, entra lá em www.adnotare.org.br, facinho, tudo online, faça a sua associação e também já faça a matrícula para esse curso incrível. Execução extrajudicial da alienação fiduciária em garantia, 22 de fevereiro, um sábado, imersivo. Olha só, toda essa experiência vai ser colocada para você, advogada, para você, advogado, poder ampliar o seu leque de atuação e, olha só, excelência na advocacia. E, ó, rola muito dinheiro, sim, na advocacia relacionada com alienação fiduciária. Quer seja para advogar para credor, quer seja para o fiduciante, quer seja para arrematante, que a gente vai falar bastante disso aqui, né, Maurão? Sim. Então, vale a pena, né? Vale a pena o convite. E, ó, e mais uma vez, o livrão do Mauro. Meu amigo, vamos lá, olha só, nessa segunda parte, vamos falar mais sobre... Você estava falando sobre detalhes da consolidação e eu já te tesourei, falei assim, bom, quais são os pressupostos? Você estava falando que há uma certidão de decurso de prazo, e aí você ia falar de mais detalhes a respeito da consolidação. Pode tocar, manda ver, o que nós temos aí? Tá, eu ia chamar a atenção para o fato de que a lei exige a apresentação dos comprovantes de recolhimento dos tributos devidos, tá? Mas que essa lei é notoriamente inconstitucional. Opa! Detalhe importante. Por quê? Por quê? Porque a Constituição tem lá, eu não sei exatamente qual é o artigo agora, o inciso, tem lá um inciso que diz que não incidem os impostos de transmissão de bens nos contratos firmados a título de garantia. Opa! Certo? Por quê? Porque se é firmado a título de garantia, não é efetivamente uma transmissão. É uma transmissão temporária que será desfeita e voltará tudo ao status quo antes. Muito bem. No entanto, você tem lá na lei, e até hoje, 27 anos depois, isso aí é exigido e é pago. E por que nunca ninguém se preocupou com isso? Por uma razão muito simples. Quem paga isso é o devedor. Vai estar na conta, ainda que tenha sido adiantado pelo fiduciário, vai para a conta do devedor, tá? E o devedor, naquele momento, ele já não tem mais ânimo para se defender de nada. Mas é um valor bastante relevante. 4% do valor do imóvel. Sim. Tá? Que é pago ali. Tá? Então, o advogado do credor, ele não vai perder tempo com isso, porque ele vai atrasar o processamento da execução. Não é? Ele prefere pagar e resolver. Teria o quê? Que impetrar o mandato de segurança para ser mais rápido até, exatamente, né? Agora, o devedor, ele pode, no mínimo, notificar o credor de que aquela lei é inconstitucional e que não deveria ser pago o ITBI, para poder, no final, discutir a inclusão disso no custo final da dívida, no valor total da dívida. Até porque, olha só, o fiduciante faz isso, fala, fiduciário, você não devia ter pago, você pagou porque quis. Exatamente. Porque é inconstitucional, então não vem pôr na minha conta agora. Exatamente. É mais ou menos isso, né, Mauro? Mas isso não é feito.
Porque as pessoas não têm noção. É o desconhecimento. Dessa questão. Né? Por isso que o teu curso torna muito mais relevante, porque essas questões práticas, efetivas, que a maioria não conhece, vão ser discutidas e vão ser aprofundadas no curso, né? Então, aí vem alguns especialistas, não, mas acontece que quando faz a consolidação, muda efetivamente, a propriedade plena passa para o credor, e aí já não é mais garantia. Essa transferência plena para o credor é apenas um passo do processo, não é? Para que o imóvel seja vendido. Aí sim, quando ele for vendido, quando ele for arrematado, aí é devido ITBI. Sim. Se ele não for arrematado em leilão e for adjudicado pelo credor, devido ITBI. Aí quem paga o ITBI é o credor que arrematou. E não o pobre do devedor. Sim. Até porque, Maurão, a propriedade é resolúvel. Quando você constitui a alienação fiduciária, a propriedade é resolúvel. Ela foi resolvida com o pagamento, e aí nós temos o fiduciante com o imóvel, né? Mas quando há o inadimplemento, você colocou muito bem, você tem uma fase da consolidação. Ela continua sendo resolvida com o pagamento. Sim. Quando é realizado o ativo pela venda, e há efetivamente... A efetiva resolução daquilo em dinheiro, né? Transforma o bem em dinheiro para pagamento da dívida, como manda a lei. Sim. Então tem lógica total, ainda mais é um preceito constitucional e a lógica própria da alienação fiduciária, porque não acabou aí. Está na Constituição, está no Código Tributário Nacional, certo? Então não é observado exatamente porque colocaram lá e... Na prática ia gerar mais empecilho do que... Como ninguém reclama, vai ficando lá e o governo vai se fartando. Assim como a questão do, eventualmente, o valor venal de referência também, que tem todas essas questões. Tem todas essas questões que, para o credor fiduciário, ele não vai se importar porque ele vai colocar na conta lá depois, né? Quer resolver. Então ele quer tocar para cima, porque você até falou olha só, veja o episódio anterior que a gente falou sobre problemas na intimação, dificuldades. Você falou que às vezes a intimação é demorada para fazer, para encontrar efetivamente o fiduciante e tal. Então, realmente, esse tempo maior que já foi tomado na fase da intimação, o fiduciário não quer agora mais problema, porque o pior já passou praticamente, não foi isso? Sim, exatamente. O pior já passou. Agora é só resolver, só vender o imóvel e recuperar o seu investimento. Tá, mas a forma ainda tem que ser obedecida. E qual é o prazo para essa consolidação? Então, essa é uma outra questão que merece... Eu não vou falar aqui os detalhes, porque é uma coisa que... Não, vamos guardar para o curso, né? Não, e depende de uma série de explanações. Mas é o seguinte, olha, a lei não diz qual o prazo. Mas a lei deixa claro no seu procedimento que é de ofício. Não é? Vencidos os 15 dias, emitida a certidão de transcurso de prazo, já está feita a consolidação de direito. Não é? Só não foi feita a averbação ainda porque ele quer ver a certidão dos impostos. Se não houvessem as certidões de impostos que são inconstitucionais, não precisava nada disso. Então aí já seria averbado direto. Faz a certidão, já faz a averbação. Porque a averbação vai dar aquele efeito erga omnes, né, o conhecimento de todos de que o procedimento até aquela fase, que é primeira da intimações e agora da consolidação, foi realizada. Está encerrado, né? Então, não precisaria requerimento, nem notificação, nem nada. Certificou, averbou, já começa a correr o prazo para o leilão. E aí, vamos entrar agora... Terminei ainda. Opa, vamos lá, então manda ver. Não é? Mas a lei é meio confusa nesse momento e não põe nenhum prazo, não determina nenhum prazo para a consolidação. O que acontece? Muitas vezes o credor deixava aquilo pendurado. Aí, num determinado momento, já há uns 5 ou 6 anos, veio a corregedoria e falou assim, olha, nós vamos esperar por 180 dias.
ou 120 agora. Se eu não me engano é 120. 120, né? Por 120 dias. Se não houver o requerimento de consolidação em 120 dias, o procedimento é arquivado e, caso necessário, tem que recomeçar do zero. É uma pressão para realizar. Porque assim, Maurão, vamos lá, pelo que a gente conversou até no episódio anterior, na primeira parte aqui, a dívida ela está correndo juros, correção monetária, e só vai ter a paralisação disso na data do segundo leilão. Sim. Então, quanto mais tempo demorar da mora, com a intimação para a purgação, com a consolidação para realizar os leilões, você tem a dívida ficando estratosférica. Sim, você vai acumulando parcelas, juros de mora, multas e todos os consectários. Você vai acumulando. Para uma entidade financeira, isso é ótimo. Porque como ela não se emitiu na posse, ela não é obrigada a pagar tributos e nem nada. E você tocou num ponto interessante, porque olha só, essa demora, ela repercute muito em outros aspectos. E aí eu vou falar visão que eu tenho da minha atividade prática como leiloeiro em leilões de imóveis com base em débitos condominiais. Não é raro acontecer justamente, eu pego a matrícula do imóvel, tenho alienação fiduciária. Beleza. Aí, se não for intimado, eu falo, juiz, tem que intimar o credor para ele falar se está adimplente ou não, qual o valor já pago daquela alienação fiduciária e qual o valor que está em aberto e as condições do contrato. E se está inadimplente, informar se tomou as providências para a consolidação da propriedade. Porque isso é relevante para a questão até de legitimidade. Tem aquela discussão, terceira e quarta turma do STJ. Aliás, a Adnotari participou efetivamente de uma consulta pública através do Kiko Naga, né? Nós auxiliamos ele também, porque é uma discussão muito importante sobre responsabilidade de débito condominial nessa seara. Então, quanto mais tempo demora a consolidação, e assim, pela experiência, o cara que deixa de pagar o financiamento imobiliário, como a execução extrajudicial é rápida, ou deve ser rápida, ele é o último valor que ele deixa pagar. Porque ele já está devendo IPTU, Sim. já está devendo condomínio. Né? E aí, quando tem essa demora, o que eu vejo na prática é que a soma dos débitos de condomínio, IPTU e do credor fiduciário extrapolar o valor do imóvel. Sim. E aí fica aquela situação, não vende no judiciário, porque ninguém vai querer, porque como vende direitos, né, tem uma interpretação que a penhora recai sobre direitos. Tem outra interpretação do STJ que, como é obrigação para obter renda, recai sobre o imóvel. Né? E essas discussões muitas vezes geram o leilão negativo no judiciário da ação de execução de débitos condominiais. E aí você tem ao mesmo tempo essa questão do credor fiduciário não executar a garantia, não ultimar a execução da garantia, né? Então Sim. Fica uma coisa nebulosa, não fica, Maurão? Fica. E, então, isso aí é propício ao credor, tá? Ao credor, principalmente o credor de banco, que ele não tem 1, 2, 3, ele tem milhões, dezenas de imóveis para ser vendidos, centenas às vezes. No caso da Caixa tem milhares, né? Que estão lá encalhados, que ele está tentando desovar, mas é difícil, porque não tem mercado para tanto imóvel assim. Muito bem, então ele deixa aquilo lá. Veio a corregedoria e falou 120 dias. Tá? A princípio, mas então botou um prazo. Mas será que se botou um prazo razoável num procedimento que tudo é 30 dias, 15 dias, 60 dias, né? É tudo muito rápido, um prazo de 120 dias destoa. Sim, é mais do que o procedimento inteiro. Exato. Então, não faz sentido esse prazo. E depois, além dele não fazer sentido, tem uma questão que eu já levantei e ninguém consegue me contestar, que é o seguinte: quando eu fiz o requerimento, quando eu protocolei o requerimento da intimação, aquilo foi prenotado. E a prenotação, ela tem um rito
muito rigoroso na lei dos registros públicos. Sim. Ela vale hoje por 20 dias. Ela pode ser prorrogada em situações anômalas, como o caso da intimação que você não consegue, né? Então, diz a lei, ela é prorrogada até o final do procedimento. Qual é o final do procedimento? O final do procedimento é o decurso do prazo da intimação. Então, intimou, ela volta a rodar, não é? E ela vai até o final do prazo. No final do prazo, ela é cancelada, não é? Por que ela é cancelada? Porque quando vence o prazo, você tem a obrigação, passa para você a obrigação, né? Para o credor. Recolher os tributos. Recolher e comprovar. Então você tem um prazo. Qual é o prazo? O prazo sobrante do prazo da pré-notação. Os 20 dias sobrantes. Se você não cumpriu, cancela. Ou seja, ninguém vai saber que o procedimento de consolidação foi iniciado, né? Exatamente. Que é o que acontece quando eu pego a matrícula lá para fazer o leilão na justiça. Tecnicamente é isso. Venceu o prazo da pré-notação, acabou, não tem que esperar 120 dias. E depois, a pena por 120 dias de cancelamento e retornar ao início é absurda. Por quê? Porque nada mudou. O cara estava inadimplente, ele foi intimado e ele não pagou. O que nós temos que fazer é resolver essa questão após a consolidação e não voltar. Mas será que a emenda não ficou pior que o soneto? Na medida em que, você bem colocou, Maurão, deveria ser porque se fez a intimação, certificou que não purgou a mora, seria automático e de ofício o quê? A averbação da consolidação. Eles não fazem isso pela exigência inconstitucional dos tributos. Sim. Mas deveria, ou poderia até certificar a consolidação com a pendência do recolhimento dos tributos. Não sei se seria uma coisa. Mas aí você já entraria na terceira fase. Inclusive porque, e já estaria efeito erga omnes. Inclusive porque quando você dá 120 dias de prazo, você está dando 120 dias de prazo no tributo. Também. Ué, mas calma aí, qual que é o fato gerador? Vamos pensar que é constitucional. O fato gerador é a consolidação. Então já vai... O decurso do prazo. Você tem que pagar. Sob pena de ter a multa. Mas eu vou esperar 120 dias. Porque a Corregedoria me deu prazo de 120 dias. E a Corregedoria não deu prazo de 120 dias. Isso é um mito. Ela disse assim, para o cartório, que a Corregedoria legisla para o cartório, não para as partes. Disse assim, após 120 dias você cancela. Certo? Então, o prazo é do cartório. Vou esperar 120 dias, não apareceu ninguém, eu cancelo. Isso também tem a ver... Eu não tenho prazo para que você espere 120 dias para fazer a consolidação. Então, Maurão, tem outra coisa também interessante. Por quê? O cartório vai receber novamente os emolumentos devidos porque você vai ter que... O fiduciário vai ter que solicitar novamente para o oficial fazer a intimação, tudo. Isso daí vai gerar todo o custo efetivo. Agora, olha só... vamos colocar aqui uma questão que pode ser interessante. Quero ouvir a tua opinião. Quem está dando causa a essa nova promoção da intimação para purgação porque vai renovar o prazo de purgação da mora, tal. É o credor fiduciário. Credor, né? Sim. Então, peraí, se ele está será que a gente não poderia atribuir uma mora ao credor fiduciário para falar o seguinte, olha, tudo bem que o devedor fiduciante não fez o pagamento, não fez a purgação, mas e a responsabilidade sobre esses custos do novo procedimento? Então, esse é o outro lado da moeda, né? Deixa eu dar uma acertada aqui. Esse é o outro lado da moeda. Não só pode, como deve. O devedor ou o fiduciante pode, judicialmente, exigir que a consolidação seja feita e que os procedimentos seguintes sejam cumpridos, inclusive o leilão, porque o leilão também não tem prazo na lei. Né? É um prazo de lá, mas é 60 dias, mas se você não fez, não é prazo peremptório, não é decadencial. Não é?
Então, muitas vezes, esse prazo de... Antigamente era 30, já era 60. Isso. Né? O prazo é 30. Para nós fazemos 60 porque não dá tempo de fazer. Não, e assim, e vendo como leiloeiro, Maurão, realmente o prazo é curto. Para você, porque assim, eu tenho que pegar informações do fiduciário, eu tenho que montar o edital, eu tenho que publicar editais, tem várias... e outra, o segundo leilão tem que ser até 15 dias do primeiro. Você tem prazos a cumprir que realmente fica curto o prazo. Tem que ser muito ágil para realizar. Mas agora o prazo foi alargado para 60. Daqui a pouco vocês estão reclamando que 60 é pouco também. Então não dá, vou fazer em 90. Tá? Então também não tem prazo. Agora, o devedor, o fiduciante, ele pode exigir que seja feito nos 30 dias, ou no caso agora nos 60 dias. Sim. Sob pena de responder indenização e perdas e danos. E sobre a mora ser transmitida para o fiduciário. Porque assim, e já aconteceu comigo, Maurão, com 40 dias eu receber o fiduciário para falar assim, olha, eu tenho aqui um leilão para ser feito. E já tive caso de ultrapassado em muito o prazo. E você sabe, tem leilões que são realizados depois de muito tempo da consolidação. Sim. Né? Principalmente quando o volume é grande. Provavelmente acho que na Caixa tem coisas nesse sentido, não tem? Então assim, claro que eu como leiloeiro eu vou querer fazer o mais rápido possível, mas muitas vezes o prazo já veio estourado. Ou já veio no limite de estourar esses 60 dias que está na lei para realizar o primeiro leilão. Né? O procedimento é feito para um caso. Né? Simples. Assim. Agora, quando você tem centenas de casos mensais, né, para resolver, evidentemente o procedimento não é tão simples de ser cumprido. Sim. E olha que você falou bem na primeira parte do nosso outro episódio, vai lá e veja, porque é muito interessante. Você falou assim, olha, 95% purgam a mora. Sim. Então o contrato vai convalescer e vai seguir a vida. Então a gente está falando de 5% a princípio que não vão purgar a mora e que vai chegar para a realização da consolidação da propriedade e o procedimento do leilão. Exato. Então quer dizer, ainda assim é um universo pequeno frente à quantidade de alienações fiduciárias que existem, né? Sim, exatamente. Quando lá para 2015, mais ou menos, 2016, eu escrevi muito sobre isso. Eu disse assim, olha, até agora a alienação fiduciária não foi testada. Ela vai começar a ser testada agora. Por quê? Porque nós fizemos milhões de contratos e o número de execuções extrajudiciais que foram efetivamente finalizadas é ínfimo, proporcionalmente. Claro, é o volume, né? Você olha o volume. Proporcionalmente, era assim coisa de 0,25% do total de contratos. Assim, é um risco zero praticamente para o E desse 0,25%, as que foram depois levadas ao judiciário, um número ainda muito menor. Claro. Né? Então ela não foi testada. Ninguém sabe exatamente como é que funciona isso. Nós vamos começar a ver agora. Não, e tem tudo a ver também com o momento econômico que a gente vive. Porque até ano passado teve uma reportagem muito interessante do aumento substancial de leilões extrajudiciais em 2024 comparando com 2023. Sim. Né? Foi muito substancial. E a tendência com base na economia que nós vivemos, as dificuldades todas, alta do dólar, isso, aquilo, emprego, inflação, agora o Copom aumentou mais uma vez a taxa básica de juros, isso, aquilo, vai influenciar também no poder aquisitivo das pessoas e uma das contas que podem deixar de ser pagas é o do financiamento imobiliário ou daquele empréstimo garantido com alienação fiduciária, né? Exatamente. Então o volume tende a aumentar também, né? Exatamente. Então é isso, você tem, só na consolidação você tem duas questões aí para discutir, que você tem que levar a sério. Por quê? Porque é o seu patrimônio que está indo para o buraco. Sim. Não é? O credor não vai te facilitar em nada. Tudo que ele gastar a partir da intimação, ele está acreditando na sua conta. Está colocando lá. Tudo. Porque ele vai me informar como leiloeiro e vai compor o valor do segundo leilão. Mas o oficial, o escrevente teve que ir lá 10 vezes na sua casa. Tá lá tem a conta. 10 custas.
Está na sua conta. Você está se escondendo, mas está tudo na sua conta. E assim em diante, vai tudo. Você teve uma vantagem de um lado, mas você tem o custo do leilão, né? O custo dos editais, tudo vai para a sua conta. Verdade. Então, não brinca com isso, não. Então, olha só, eu acho que nesse ponto, eu creio que assim, a percepção que eu tenho, Mauro, eu quero que você me corrija, se eu tiver errado eventualmente, há uma necessidade muito grande da advocacia se especializar nessa área. Por quê? Porque o volume tende a crescer de consolidações de propriedade e, pelo que você está trazendo aqui, tanto na primeira parte como agora, existem vários pontos que devem ser observados e que muitas vezes, ou algumas vezes, principalmente na intimação, lá que você falou, as intimações fictas que são relacionadas, que pode gerar um problema que vai impactar todo o restante do procedimento. Agora a gente está falando sobre imposição de despesas e custas que não são, a princípio, ou não devem ser colocados na conta do fiduciante, mas são colocadas porque a maioria não reclama, nem sabe que pode reclamar. A questão dos tributos, no caso, no momento da consolidação. Então, a especialização da advocacia para saber o que é certo e para eventualmente contestar o que é errado é muito importante, né? Sim. As despesas em geral são realmente do fiduciante, tá? A partir do momento da intimação, todas as despesas são dele. Agora, não pode o credor exagerar nas despesas, não é? Se ele pode fazer um edital pequeno no jornal, um jornal de circulação boa, reconhecido, faz. Ele não precisa ir no jornal mais caro. E agora a gente tem a facilidade até da publicação eletrônica dos editais. Pode fazer eletronicamente. Né? Hoje a gente tem essa facilidade. Então ele tem que ter um certo cuidado com isso. Ele não pode simplesmente, porque o problema não é meu, eu vou jogar essas contas tudo para ele e ele que pague depois. Sim. Se não pagar, eu não vou devolver nada para ele, não vai ter sobejo. Né? Então é isso. São coisas que devem ser tratadas pelo advogado do devedor, do fiduciante. Ele tem que ter cuidado com essas coisas, impugnar, né? Quando chegar lá na hora do leilão, o leilão pelo valor da dívida de 520 mil, ele vai impugnar, dizendo, não, 520 mil, é 480 mil. E para ter acesso a todo o procedimento que foi feito, né? Então, ele precisa... E aí ele vai buscar lá no registro imobiliário todo esse procedimento que foi feito para poder analisar, olha, realmente a intimação foi válida, olha só a questão da consolidação foi válida e tal. E agora, vamos caminhar para os leilões, que é o ponto, acho que, nevrálgico, né? Porque vem o credor fiduciário e vai contratar um leiloeiro. E aí há uma obrigatoriedade, a lei obriga a realização dos leilões. Então, vai contratar o comitê, a gente chama de comitente, né, que é o fiduciário, vai contratar o leiloeiro para que ele realize os leilões. Então, vai passar todas as informações, tudo tal. Como que é agora, nesse procedimento do leilão, a questão das intimações e das peculiaridades pro devedor fiduciante? Pro fiduciante lá, ele precisa ser comunicado, vai ser a mesma coisa que a gente viu para purgação da mora? Fala aí, Maurão. Então, é mais simplificado, né? Então, o leilão é realizado 60 dias após a averbação da consolidação, tá? Então, o prazo está determinado na lei, definido na lei. Muito bem. Para a realização do leilão, é preciso publicar os editais, não é? Os editais são produzidos pelos leiloeiros, em geral, tá? E, em geral, estão lá, tem todas as características, às vezes tem alguns erros e tal, mas, em geral, eles são aceitados, com exceção de uma questão que você não concorda comigo. Opa, polêmica! Que é aquela questão de fazer um edital único para 2 leilões, tá? Eu defendo que, primeiro, não há na lei um segundo leilão. Não há. A lei fala no leilão de 60 dias. Se não houver a venda do bem, se não houver a arrematação nesse leilão, aí se faz um segundo. Então não são 2 leilões automaticamente. E também o segundo leilão sendo
publicado juntamente com o primeiro, ele elimina a possibilidade de venda no primeiro. Isso é natural. Não tem quem vá me dizer que isso não acontece. Por quê? Em geral, o primeiro leilão é pelo valor do imóvel atualizado, então vamos dizer que seja R$1 milhão. Então, primeiro leilão, dia 3 de fevereiro, R$1 milhão. R$1 milhão valor igual ou superior a R$1 milhão. Muito bem. No mesmo edital, segundo leilão, dia 5 de fevereiro, na mesma hora, tá? Pelo valor da dívida. O valor total da dívida na data do segundo leilão é de R$620 mil. Olha, não vai aparecer ninguém, só em casos muito excepcionais, não vai aparecer ninguém que vai lá para fazer um lance, para dar um lance de R$1 milhão. Por quê? Porque mesmo que ele queira pagar R$1 milhão, ele pode esperar para o dia 5 e começar com 620 mil. É uma lógica, é irrefutável a tua lógica, certo, Maurão. Só que eu trago alguns componentes aqui para a gente refletir e o porquê que eu acabo não concordando. Primeiro, a lei fala que se for necessário esse segundo leilão, ele tem que ser feito em até 15 dias do primeiro. E eu acho que aí é um componente que para mim é interessante e é um dos principais pontos que eu reputo importantes, que é os 15 dias para realizar as intimações, porque eu vou ter que renovar as intimações para esse segundo leilão. Vou renovar a publicação dos editais para esse segundo leilão. Então, esses 15 dias fica muito apertado para gerar uma eventual não conseguir efetivamente fazer as intimações em tempo hábil do fiduciante e a publicação dos editais. A publicação dos editais até é o menor dos problemas, porque hoje ainda de forma eletrônica é muito mais fácil. Porque quando era em jornal, Maurão, tem jornais de circulação local que são quinzenais. Então você tinha que calcular as datas com base na publicação do jornal local para fazer a realização do leilão. Então, o fato do edital ser eletrônico hoje facilitou muito essa parte, tá? Só que eu fico com um problema com relação às intimações do fiduciante, obrigatórias, que são um pressuposto de validade essencial para a realização dos leilões também. Então, esse ponto. E um outro ponto que eu coloco também é de cunho prático, agora de cunho prático, voltado para o ramo dos leilões, pelo que eu observo nesses mais de 13 anos como leiloeiro e, já estou batendo 20 e poucos anos na área de leilões, né? Aqui sem denunciar a idade, mas há muito tempo, o que eu vejo e já vi, a disputa que é gerada no segundo leilão, por conta do valor ser muitas vezes mais atraente, gera realmente uma vantagem para o próprio fiduciante. Por quê? Porque dificilmente alguém vai pagar num imóvel estressado, que é por causa da própria natureza do leilão, vai pagar o valor que é da avaliação, que muitas vezes pela atualização, pensa lá, aquele 1 milhão hoje, talvez tenha sido avaliado em 600 mil há 10 anos atrás, que com a atualização tudo virou 1 milhão. Será que esse é o valor de mercado mesmo? E tanto para cima quanto para baixo. A gente tem um problema real disso, porque eu vou pegar o contrato lá do ano 2000 e vou fazer o leilão agora em 2025, eventualmente, ou de 2010 eu vou fazer em 2025. Então, esse valor atualizado, ele pode sofrer um ajuste tão amplo que fugiu da realidade de mercado, tanto para mais quanto para menos, né? Agora, no segundo leilão, também tem uma outra questão que muitas vezes, que a gente comentou agora, a demora entre as intimações naturais para a purgação da mora, que podem demorar, você mesmo falou, podem demorar até anos, né, em alguns casos. Você tem muitas vezes a demora do fiduciário em consolidar a propriedade para contratar o leiloeiro, e mesmo consolidada tem que contratar o leiloeiro para fazer os leilões. E muitas vezes, eu já fiz vários leilões que eu pegava o leilão e falava, olha, não vai vender porque o valor de avaliação foi muito atualizado em razão do tempo e o valor da soma das dívidas para o segundo leilão era muito maior também. Então, acabava realmente sendo um leilão formal, porque era sabido que não ia vender. Então, são questões
evidenciadas na prática. O que eu não concordo, e eu acho que você também deve comungar dessa opinião, é que alguns leiloeiros colocam assim: primeiro leilão, 14 horas no dia 3 de fevereiro. Segundo leilão, dia 3 de fevereiro, 15 horas. Ou no dia seguinte e tal, porque a lei fala nos próximos 15 dias. Eu coloco sempre o máximo possível, porque eu acho que é um tempo também, quanto mais eu conseguir fazer a divulgação, mais eu trago interessados para disputar e fazer com que o valor seja o mais... porque para mim é interessante que o valor seja o maior possível, né? Então eu acho que essa questão de prazos, valores, influenciam muito na prática da realização do leilão. Por isso que eu comungo, pelo fato da lei ser omissa com relação a um edital ou 2 editais, porque ela acaba sendo nebulosa nesse ponto, por isso que eu acabo me filiando nessa corrente, tá, Maurão? Tá. As suas ponderações são razoáveis e aceitáveis. O problema é o seguinte: tudo isso é operacional, certo? Sim. Segundo, nem o credor, nem o leiloeiro tiveram nenhuma preocupação com o prazo no primeiro leilão. Então o prazo era 30 para fazer 60, agora é 60 vai fazer 90. Agora tem essa preocupação toda com o prazo de 15 dias. Olha, se não dá para fazer em 15, faz em 20, faz em 25, faz em 30. Não é? Não mudou absolutamente nada. Só pode, talvez, ser impugnado lá pelo credor, mas não para não fazer, sim para fazer mais rápido. Não é? Então, você vê, tudo isso é questão operacional. Tá? Não tem nada, e tudo isso é em prejuízo do devedor. Segundo, eu jogo sempre na cara de todo mundo o seguinte: só o credor altamente incompetente vai ter prejuízo na alienação fiduciária. Tá? Por quê? Porque a alienação fiduciária, já por pressuposto, já não é, o valor do imóvel já não é igual ao valor da dívida. Claro, sempre é menor. Tem até aquela, só 80%, vai depender muito da... No imobiliário já tem isso, né? É 80%, 70% agora. O comercial, até fiz uma agora recentemente, aqui é 70% porque é comercial. E vai depender não do valor do imóvel, vai depender da capacidade financeira. Uma análise de crédito que é feita, né? Tem que fazer análise de crédito. Eu tenho um imóvel que vale 10 milhões e eu quero 500 mil. Ótimo, muito boa a sua garantia. Quanto você ganha por mês? 5 mil. A parcela é 4. Não tem como pagar. Não é? Com então eu vou te oferecer 200 mil, você paga 2, tá dentro lá do seu, e me dá um imóvel de 10 milhões de garantia. Até a outorga de crédito do responsável, porque isso é importante ter também, né? Não é só, porque tem garantia, o credor tem que dar dinheiro. Eu não quero o imóvel. Não é? Você quer o pagamento. Eu não quero o imóvel, eu quero o pagamento. Claro. Eu quero que você me pague, eu não quero nem ver o seu imóvel, eu quero que você me pague. Então é isso. Quanto à questão da avaliação, nós voltamos a uma questão lá da nossa primeira edição, né? Que está no YouTube, que é o seguinte: a discussão do contrato. Se você tem advogado, você tem quem leia e discuta o contrato. O correto é que o valor do imóvel para leilão seja igual ao valor do imóvel naquele momento, o valor de avaliação ou valor de mercado, aí tanto faz, tá? E reavaliado antes do leilão. Que não acontece na prática. Que não acontece. Tem lá, o valor do imóvel corrigido pelos mesmos índices coloca lá um índice qualquer. Não significa absolutamente nada. Nada. Você comprou um imóvel por 100 mil, hoje ele vale 300 mil. Mas se você fizer aquele cálculo, vai dar 150, 160 mil. A única ressalva que tem na lei é que se o valor venal for maior, prevalece o valor venal. Mas o valor venal a gente sabe que não é... Essa alteração na lei foi feita exatamente para corrigir isso aí. Porque naquele momento que nós tínhamos um boom, lembra que a gente tinha boom imobiliário? Sim. Você comprar um imóvel hoje por 300, daqui a um mês ele estava valendo 550. Não é? Sim. Por causa do boom. Aí, se você financiou e não consegue pagar, nós vamos oferecer por 550. Não vende. Certo? Não vende. Então foi preciso
Ou então, vai oferecer por 312. Mas meu irmão agora tinha 50. Não, mas o seu contrato diz que é o valor do imóvel quando você comprou, corrigido pelo mesmo índice das prestações. Fora a questão de benfeitorias feitas no imóvel, outras questões que não foram levadas em conta lá, porque muitas vezes, ainda mais no financiamento imobiliário, o momento do financiamento é o imóvel entregue pela construtora, que está na planta, está zerado. Aí depois o cara foi lá, colocou armário embutido, fez isso, fez cozinha americana, fez lá um closet, isso, aquilo. A valorização que teve esse imóvel é diferenciada, né? Então tá aí um outro ponto nevrálgico. No contrato, discutir o contrato. Não, eu quero que seja com avaliação. Mas a lei já foi feita para não ter avaliação lá no momento. Sim, mas a economia hoje não permite isso. Não, e outra, você passou 10 anos, 5 anos, 20 anos, há uma mudança natural. E a lei diz que é o valor do imóvel com... a lei usa um termo bem... as condições de revisão. Então não precisa ser uma só. Pode ser várias. Então, mas aí como o contrato é de adesão, o fiduciário, ele fala assim, é essa condição. Não, mas alguma coisa dá para discutir, isso é uma coisa Será que dá para discutir. Se eu chegasse na Caixa, eu conseguiria discutir isso? Eu não quero isso, eu prefiro tal. Eu prefiro uma reavaliação lá no momento do leilão. Isso não tem muita importância. Provavelmente vai colocar, você que vai arcar com o custo da reavaliação. Exato. Só se eventualmente houver um inadimplemento e for levado a leilão, o que é menos de 2% dos contratos, né? Por isso que eu digo sempre, os bancos até discutem a necessidade de registrar a alienação fiduciária. Eu registro a alienação fiduciária por causa de 2%, 98% não vai ter problema nenhum. E mesmo desses 2%, 1% vai voltar para a regularidade. Que você tem aí a questão do efeito erga omnes, né? Exatamente. Porque pensa o seguinte, Maurão, o cara não registrou a alienação fiduciária. O cara de má fé, e a gente sabe que infelizmente existe isso, ainda que seja 0, alguma coisa por cento, o cara vai lá, o cara vai colocar a venda, ele tá adimplente com o banco, não tem protesto, não tem ação, isso, aquilo, alguém vai comprar. Claro. E aí a alienação não vai poder atingir esse terceiro de boa fé. Sem dúvida. Né? Então a concentração dos atos na matrícula de imóvel dá essa necessidade. Ainda que na prática o risco é um custo para o banco. É o risco que eu posso correr. É o risco. Na medida em que esse risco vai subindo aqui, porque vai aparecendo muito estelionatário e tal, aí você dá uma corrigida. Sim. Certo? Aí você fala, esse vale a pena registrar, né? Aí já vai começar. Mas durante um bom tempo, você pode até afastar isso. Sim. Mas você assume o risco, né? E aí não tem vai assumir o risco e só vai pensar nisso na inadimplência. Exatamente. Né? Então, assim, acaba sendo um risco pro... O banco assume tanto risco. O problema do banco é o seguinte, ele assume o risco, mas a hora que o risco aparece... Ele não quer assumir. Ele não quer pagar. Ele colocou na conta inicial, porque, Maurão, vamos falar sério, o banco, que é o principal fomentador da alienação fiduciária, né, nas contratações, ele falou assim, qual é esse custo de 2% tal? Ele colocou lá. Sim, o princípio da proporcionalidade. Claro, ele colocou na conta, tá todo mundo pagando. Colocou na conta e assumiu aquele risco. Só que na hora do vamos ver, vamos discutir, vamos buscar tal. Exatamente. Né? Que até, eu sempre brinco assim, se você acha que está saindo com vantagem com relação a uma relação com o banco, você está errado. Está errado. O banco nunca perde. Não, né? Nunca. Então assim, aí o fiduciante vai ser intimado para as datas do leilão. Essa é uma intimação muito importante também, né? Tá. Por causa das consequências. Né? A lei fala notificado. Não fala intimado, tá? Embora possa ter a mesma... Na prática acaba sendo o mesmo efeito. E tem uma diferença fundamental. Ele diz assim, você vai mandar para os endereços constantes do contrato, inclusive o eletrônico. Se constante do contrato, é isso. Então o que você tem que provar? Que você enviou a notificação para aqueles endereços, inclusive o eletrônico. Não há necessidade de provar que foi recebido. Certo? O que para mim é uma falha grotesca.
Que é o que vai gerar discussões também. Por quê? Na maioria desses casos que chegaram nesse ponto, são aqueles casos de intimação ficta. Se na hora da intimação eu não encontrei a pessoa nesses endereços, como é que a minha notificação vai encontrar? Mas aí também, Maurão, vamos pensar o seguinte, como a garantia é um imóvel, vamos imaginar, bom, eu dei o meu imóvel em garantia. Ainda que eu não lá resida, ainda que eu... Vamos pensar, eu tenho um imóvel financiado, mas eu loquei ele, tá? Ele é meu, só que eu estou explorando ele pelo meu... A posse direta me permite fazer o que eu quiser com o imóvel, né? Então eu posso dar incomodato, eu posso locar e tal. Eu tenho uma responsabilidade pelo meu imóvel. Então, se eventualmente essa notificação chegou lá no meu imóvel, ou foi recusada, ou foi recebida por um terceiro, e aí por isso que talvez não importe essa questão de ter recebido ou não, a comprovação disso, mas espera aí, foi mandado para o imóvel que é a garantia e que está na posse do devedor fiduciário, ou só do fiduciário, ou né? Não, mas ainda que ele tenha alocado, ele transmitiu a posse para alguém. Mas pode ter havido também a reintegração da posse. Que a reintegração da posse pode ocorrer a partir da consolidação. Mas aí é uma situação... Mas vamos pensar naquele universo de casos. Quantas vezes... Poucas. Eu já respondo. Não é? Mas aí é uma presunção. Tá, você tem razão, é uma presunção. Okay? É uma lógica, né? É. Como essa presunção depende de algum tipo de comprovação, tá? O que faz a lei? Porque a lei 9.514, ela foi escrita e ela é mantida e modificada pelas instituições financeiras. O lobby, né? Ninguém consegue fazer nenhuma alteração lá. Só a FEBRABAN e a BCIP. Muito bem. O que faz a lei? Diz assim, a partir de agora você é obrigado a comunicar o seu endereço atual. Se você não comunicou... Você assumiu... Problema seu. Tá? O que não resolve o problema da notificação. Então fala assim, não precisa de notificação. É que reforça... Eu vou mandar para lá e não quero saber quem recebe. E se você mudou e não comunicou, também não interessa, então não faz notificação. Então o que nós estamos falando é de um procedimento fantasioso, certo? Não é um procedimento real, é meramente para cumprir o passo. Mas também, Maurão, olha só, não parte de uma análise de uma boa-fé objetiva. Sob que prisma? Eu sou responsável pelo pagamento. Eu, fiduciante, sou responsável pelo pagamento. Não realizei o pagamento. Eu sei, a mora é automática, né? Não paguei no prazo, já estou em mora. Eu tenho a ciência da mora presumida porque não foi feito o pagamento. Beleza. Aí você tem a intimação com todos os cuidados que devem ser feitos para a purgação da mora. Então, ainda que fictamente ela foi realizada, mas eu já sei que eu estou em mora lá atrás. Então, e outra, no contrato até, uma das obrigações da Lei 9.514 é estabelecer o procedimento todo de como vai ser feita a purgação da mora, a consolidação da propriedade do leilão. É uma reprodução da lei. Sim. E eu dei a ciência lá naquele momento. Prestei atenção ou não, eu assumi a responsabilidade, porque ainda que relativizada, tem o pacta sunt servanda, né? Então eu tenho uma boa fé aí de que, eu sei que o meu imóvel vai passar diante da inadimplência, vai passar pela consolidação e eu falei meu imóvel de uma forma popular, porque é assim porque juridicamente não é, né, obviamente. Mas você tem lá, eu sei que vai ultimar com a consolidação e a realização dos leilões. Então, se eu não me preocupar em atualizar o endereço, porque eu fiz o contrato há 10 anos atrás, 5 anos atrás, 7 anos atrás, né? E eu concordo que para a gerência, principalmente em instituições financeiras, é muito difícil você ter
essa concretização, né? Até mesmo por um endereço eletrônico. Eu tinha um endereço lá, @terra, que eu não uso mais faz tempo, então agora eu tenho um outro endereço e tal. Então, tudo isso de atualização, eu acho que parte também... E olha só, eu sou consumerista, eu, né, estudo muito a área de direito do consumidor, mas eu acho que a gente tem que... Não é uma hiperproteção que deve ser dada quando aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Então, eu acho que, de uma certa forma, pela boa-fé objetiva, a gente tem que também ter uma baliza que, assim, o legislador precisa fazer uma opção. E como o custo... Aí a gente volta para o custo do dinheiro voltado ao procedimento rápido. Quanto mais entraves a gente colocar, o que o banco vai fazer? Vai colocar no custo e vai falar, em vez de emprestar 10 ao ano, eu vou te emprestar 12 ao ano. Né? 12% ao ano. Não impacta isso? Tem razão, sim. Mas, veja o seguinte, então, eu sou o devedor, fiduciante, e eu conheço tudo isso que você falou. Estou acompanhando passo a passo. O que me falta apenas é saber quando vai ser feito o leilão. O leilão já foi publicado, já foi dado publicidade, mas como nem a lei acredita que a publicação do leilão seja suficiente para que ele saiba, né? Que também é ficta, né? A publicação do edital é uma formalidade. Teoricamente é homines. Né? Ninguém fica no Google procurando o leilão que vai acontecer, né? Então, como nem a lei acredita, a lei diz assim, faça uma notificação. Então, eu acho que essa notificação não pode ser uma notificação como a intimação. Tem que ser feita, tem que ser comprovada, mas no mínimo deveria ter um comprovante de recebimento. Mas até o registro imobiliário, ele exige, né, quando vai fazer vamos pensar o leilão negativo, tudo, ele exige que tenha o auto de arrematação negativo, que tenha as publicações do edital, que tenha os comprovantes do envio das notificações do leilão. Né? Isso tudo eu promovo para o credor fiduciário. Fala assim, tá aqui o teu kit, leva lá para o registro imobiliário. Mas a lei não existe. É uma exigência que acaba, extraordinária do registrador. E também vai depender do registrador que você comprove que você mandou. Então eu tenho lá o registro, tenho o comprovante do correio que eu enviei para aquele. Então, o que foi feito a partir daí eu não sou obrigado a comprovar. A mesma coisa do endereço eletrônico, é o que você falou. Endereço eletrônico no Brasil, eu acho que em todo lugar do mundo, mas vou falar do Brasil, é uma coisa muito surreal. Não é? Hoje eu sou assinante da UOL, o meu endereço é o UOL. Amanhã eu cancelei minha assinatura do UOL, cancelei isso também. Né? Eu tenho um endereço da Caixa. Amanhã eu me aposento, eu sou afastado, eu peço demissão da Caixa, perdi também. Claro. Né? Então eu acho que o endereço eletrônico e o judiciário começa a entender que uma vez emitido para o endereço, já está comprovado. Ora, mas eu nem tenho mais aquilo. Sim. Até porque a pessoa pode porque existem hoje formas de você comprovar o envio, o recebimento e a leitura. Sim. Só que também, de outro lado, a pessoa pode não querer confirmar o recebimento, não querer confirmar a leitura do e-mail. Né? Então você tem outras situações. Então é razoável sobre o custo da operação, e aí quando eu falo em custo da operação, é desde o custo do dinheiro emprestado até o custo de todo o procedimento, é razoável só a notificação ser comprovada. Fiz, cumpri minha parte. Razoável, bom para os bancos, ruim para os credores, para os devedores que corram atrás. Que relevante essa questão, né? A nossa função aqui é essa. Você tem isso aqui. Mete aí uma impugnação, vamos ver o que acontece. Né? Verdade. Verdade. E aí, Maurão, até por conta do nosso tempo, vamos falar sobre leilão. Leilão realizou, vamos imaginar, teve arrematação. Primeiro leilão. No primeiro ou no segundo? Vamos lá. Primeiro leilão, pelo valor do imóvel, corrigido. Teve arrematação? Ótimo, paga todo mundo. E o que sobrar? Volta para o fiduciante. Ok? Então, que é a situação que menos acontece. É 100%,
eu pago 60 aqui o tempo e recebo 40, que foi o que eu paguei. Sim. Né? Perfeito, é a melhor situação. Mas é pouco provável. Vamos para o segundo. O segundo diz assim, hoje, né? Hoje ele diz. Segundo leilão, valor da dívida. Se não houver lance igual ou superior ao valor da dívida, o credor pode, a seu critério, tá, aceitar qualquer lance maior do que 50% do valor de avaliação. E essa é uma questão interessante porque muitas vezes se discute o preço vil do lance no segundo leilão. E aí seria uma obrigação. Então aí eu vou te perguntar como leiloeiro agora, porque eu vou colocar lá as condições no edital do leilão. Eu vou colocar no segundo leilão, vamos usar o exemplo do 1 milhão, né, de avaliação do primeiro leilão, 1 milhão, só que a dívida é de 300 mil. Aí eu vou colocar 300 mil ou 500 mil? Porque a lei realmente fala, se for negativo, o banco pode aceitar 50%. Então, será que a premissa da lei é, no segundo leilão, sempre vai ser mais que 50%? Porque então, se você pode aceitar 50% se o leilão é negativo? Lembre-se que a lei foi feita para o SFI, certo? E até hoje ela tem critérios para o SFI, financiamento de imóvel, tá? Onde você financia 80%, 70%, tá? E normalmente você deve mais do que 50%. Tá. Então, nós tínhamos muito essa questão anteriormente à lei. Não a 14.711, a outra, 13.476. Que disse assim, aliás, não disse, quem disse foi a 14.711, né? Só havia uma interpretação, que o valor mínimo é 50%. Obedecendo o quê? O Código de Processo Civil, o valor vil. O 891, parágrafo único do CPC. Então, não tem mais vender por 300 mil. O valor mínimo é 500 mil. Então eu já ponho no edital os 50%. Exatamente. Tá. Valor mínimo 50%. E aí não tem o segundo piso, né? Porque... Então, mas mesmo assim vai poder ter, nesse exemplo, 300 mil, mas vender por 500, vai ter o valor excedente que vai ser devolvido para o fiduciário. Né? Vai ter o valor excedente que vai ser devolvido. Agora, e a situação em que o valor do leilão... porque assim, vamos pensar que foi... o segundo leilão era de 700 mil. Então, primeiro leilão 1 milhão, segundo 700. Só que se o leilão é negativo, o credor pode aceitar 50%. Vem lá uma proposta, 50%. Se o fiduciário aceita, faltou 200 mil ainda nessa conta. Quem paga ou não paga? Porque eu já li muitas vezes, a gente já teve uma conversa em off outro dia, que você fala assim, tem gente que não entende a diferença entre SFI e outros tipos de garantia, que são dados em garantia à alienação fiduciária. Né? Tem essa diferença mesmo, né, Maurão? Tem. Que todo mundo acha que não é devido mais nada, né? Agora é devido sempre. Sempre. Isso que é importante. A situação mudou. Até a 14.711 não havia remanescente. Tá? Vendeu no leilão, zerou. Se não vendeu, adjudica o imóvel, zerou. Okay? Não havia remanescente. A partir da 14.711, passa a haver remanescente em todas as operações, exceto nas operações habitacionais. A ver a diferença, não é operações imobiliárias. Porque tem várias. Não, tem que ser o sistema gênero. Tá. Né? Na espécie, habitacionais, ou seja, casa própria. Ou seja, aquelas situações em que o governo também está fomentando um programa, não digo um programa social, mas ele está fomentando a casa própria. Sim. Com recursos que são originados de... O banco capta um recurso mais barato também. Caderneta de poupança e FGTS. Que é muito mais barato, porque o FGTS remunera pouquíssimo para quem é o dono do dinheiro, né, o trabalhador. A poupança remunera infimamente. Então, com certeza, o banco ele é remunerado muito mais do que a poupança e o FGTS. Sim. Então, ele também tem responsabilidades decorrentes disso. Por isso que vai zerar a conta nesse caso. Exato. Então, os contratos
habitacionais, casa própria, tá? Esses não têm remanescente, ok? Está na lei. Esses estão excluídos, todos os demais têm. Então, se você comprou um imóvel financiado, um imóvel comercial, comprou este conjunto, e ele vai a leilão, se sobrar remanescente, é devido. Não, o Capo Bianco está falando que já está quitado aqui, hein? Depois nós vamos falar para ele que não, e a gente vai dizer por que não. Ele vai no curso. Né? Então tem remanescente, e esse remanescente é cobrado através de uma execução judicial. Ok? Acabou a extrajudicial, já encerrou todo o procedimento. Vai para uma judicial e vai penhorar quaisquer outros bens. E aí é um título executivo extrajudicial. Exato. E ação de execução. Exato. Porque o contrato tem força de escritura. Sim. Né? Sim. Você tem que ter o alicerce aí. Exatamente, tá? Então é isso. Não, maravilha. Se vendeu por um valor menor que a dívida, tem remanescente. Se for habitacional, é quitação ampla, é quitação mútua. Se não for habitacional, quita aquela dívida, mas nós vamos cobrar o remanescente. E eu fiz questão de fazer essa pergunta para você, Maurão, porque não foi uma, não foram duas. Eu li várias vezes uma confusão sobre isso. Muita confusão. E acho que você deve também ter essa percepção. Porque realmente, não vai ter remanescente nenhum. Não é. É um caso específico que não é de todo o financiamento imobiliário, porque o financiamento habitacional é uma parte desse financiamento imobiliário. Então, vai depender se encaixa o contrato como um financiamento habitacional. E lembrar de uma coisa também. Tem que ver a atuação da lei no tempo. Porque também só há remanescente nos contratos firmados a partir da lei. Claro, você também tem que... O que é firmado antes da lei não tem. Claro. Isso vai se confundindo com o tempo e acabam cobrando remanescente em tudo. Né? Agora tem aquela outra questão também, que você citou agora há pouco. Você não vendeu o imóvel. E é muito comum de acontecer também, né? Muito comum. Fez o primeiro leilão, não vendeu, o segundo leilão não vendeu. Ficou para o credor fiduciário. Aí ficou para o credor. Quanto o credor vai pagar por aquele imóvel? Ele tem a opção, também a seu critério, de exercer o segundo piso, o piso secundário. 50% do valor do imóvel. E aí entra uma outra... Muita gente confunde isso. Porque a gente vê lá, Caixa Econômica Federal, 100 imóveis em leilão. Isso, aquilo. O leilão de alienação fiduciária é unitário. Porque aquele contrato, ainda que possa ter mais de um imóvel, e a gente sabe que pode e tal, mas é um leilão específico para aquele contrato, porque é esse contrato que ficou inadimplente. Certo. Agora, quando a gente vê bancos, e isso acontece muito, fazendo vários imóveis ao mesmo tempo em leilão, significa que houve o inadimplemento, purgação da mora passou, não foi, houve a consolidação, foi realizado o leilão de alienação fiduciária, e aí não houve licitantes, não houve arrematação, ficou para o credor fiduciário e ele não é administrador de imóveis, ele tem até a obrigação legal de fazer a venda, e aí ele coloca em blocos esses imóveis para vender com o critério que ele estabelecer, né? E também a Caixa tem um canal diferenciado que é a venda direta. Então ele tem, e lá na venda direta tem leilões, tem venda direta, tem várias modalidades também. Sim. Então é um outro reflexo do leilão negativo da alienação fiduciária, né? Sim. Aí é simplesmente a venda do imóvel pelo proprietário, que é o banco. Sim, que estabelece as condições e o valor que leilão, quiser. Por quê? Porque é mais fácil oferecer um bloco do que ficar vendendo um por um. Sim, aí né? Contrata o leiloeiro, geralmente é um leiloeiro que vai fazer esse leilão, porque para buscar, do mínimo, alcançar um valor máximo. Sem prejuízo da venda direta, também que você tem lá no site da Caixa, quem tem interesse, vê o imóvel lá, faz a oferta, sim, e ele vende pelo preço que quiser, não tem mais limitação. Verdade. Agora, na adjudicação, então, né, não vendeu, você vai adjudicar. Então você adjudica, teoricamente a adjudicação encerraria a dívida. Você está adjudicando o imóvel já foi avaliado em R$1 milhão,
não importa mais, é 1 milhão. Ainda que o fiduciário tenha optado pelo valor do segundo leilão. Ainda, não é? Teoricamente, encerraria a dívida. Mas agora a nova lei vem com uma novidade que, a meu ver, é meio sacana. Não é? O credor pode optar por pagar só 50% do valor, em condições de igualdade com ele mesmo, lá no leilão. Não é? Tudo bem. A lei diz isso, vamos fazer. Pode combinar? Pode discutir. Fala, pô, peraí, enriquecimento ilícito, ou enriquecimento sem causa. Né? Vai dar pano para manga, né? Tem alguma coisa errada aí. Vamos discutir. Mas aí nós vamos discutir só perdas e danos. Sim. Para o arrematante. Encerrou. Então, isso que é importante, aliás, olha só. A gente esgotou o tempo, já ultrapassamos o tempo aqui, mas eu acho que a gente conseguiu, Maurão, trazer muitas questões que vão ser muito mais aprofundadas no curso. Sim, claro. Né? Para dar um fundamento. Então, olha só, você é advogada, você é advogado que quer atuar nessa área que é extremamente lucrativa, que é a área de alienação fiduciária. Sim, porque você pode tanto estar do lado do fiduciário, do credor fiduciário, você pode ter elementos para defender o devedor fiduciante e você também pode atuar do lado do arrematante, que é muito importante. Aliás, outras questões até da arrematação vão ser tratadas com relação à emissão ou reintegração de posse prevista na Lei 9514, lá no curso do Dr. Mauro Antônio Rocha, o nosso Maurão. Olha só, dia 22 de fevereiro, sim, é um sábado, é uma imersão das 9 da manhã às 17 horas, curso presencial em São Paulo, vagas limitadas. Peraí, você não fez ainda a sua matrícula para esse curso? Então, peraí, primeiro, vamos lá. Você é associada da Adnotari, você tem uma oportunidade de ter um desconto substancial nesse curso. Aliás, em todos os cursos que a Adnotari faz e cobra, o associado tem preço diferenciado, então vale muito a pena se associar. Entra lá em www.adnotari.org.br, tem lá na página inicial, vai ter lá para você se associar. E olha, anuidade R$350, só isso. Você pode pagar parcelado, tem outras condições de pagamento, sim, aceita cartão, é muito barato. E esse curso agora, assim, ó, a gente está no segundo lote dele, né? E o segundo lote está com preço de associada R$459, não associado R$599. Então, vai lá, faz a associação, já aproveita o desconto e nós vamos ter outros cursos. Já para março tem curso programado sobre leilões de imóveis, também um curso interessantíssimo, e outros que vão ser feitos ao longo do ano. Além disso, o associado tem acesso a conteúdos exclusivos no site, tem também um grupo de WhatsApp exclusivo, que é muito legal as discussões que lá são postas, núcleos temáticos que tratam sobre diferentes temas, então vale muito a pena se associar. E ó, Mauro Antônio Rocha é o nosso atual presidente da Adnotari, uma gestão fantástica, com muitas... A gente está implementando muita coisa, né, Maurão? A gente teve até esses dias atrás uma reunião de início de ano com toda a coordenação, toda a diretoria e os coordenadores de núcleos, tal, que foi muito interessante e muito proveitosa para tudo que nós vamos fazer para esse ano de 2025. E fica a dica aqui desse livro fantástico, Mauro Antônio Rocha, editora Mizuno, Alienação Fiduciária de Bem Imóvel. Eu digo para você o seguinte, é o melhor livro de alienação fiduciária que nós temos hoje, atualizadíssimo com a Lei 14.711, a Lei Geral das Garantias. Maurão, é uma honra. Tá, meu amigo. Mas deixa só, eu queria... Você fala o que você quiser, eu preciso... faz um corte ali, tira alguma coisa que nós falamos ali no meio, mas é importante eu terminar essa questão. Não vou falar tudo, não, só vou dar o spoiler. Opa! Tá? Que é a questão da adjudicação. Tá? Manda lá. Ou seja, não foi vendido imóvel, o credor adjudica o bem. Tá? Essa é a maior polêmica hoje na alienação fiduciária. Por quê? Imaginemos que o imóvel está avaliado em 1 milhão e a dívida seja 700 mil. Tá? O credor pode optar por adjudicar por 500 mil, que é o peso mínimo, 50% do valor da avaliação. E o que vai acontecer? Os 200 mil ele poderá continuar cobrando com a execução judicial.
Olha, Maurão, que injustiça. Me parece que sim. Mas é o que a lei diz, e é o que as pessoas estão entendendo e aplicando. Você deixar a vontade do credor fiduciário, falar assim, quer saber, ou eu vou ter por 700 mil e não vou cobrar mais nada, ou vou ter por 500 e cobrar mais 200 nesse exemplo? É claro que eu, fiduciário, eu vou adjudicar por 500 e vou cobrar 200. Exatamente. Agora tem a situação inversa. O imóvel foi avaliado em 1 milhão e a dívida é 300 mil. Ele adjudica por 500. Que é o piso mínimo. Presume-se que ele tenha que devolver 200. Sim. Certo? Não é óbvio? Parece óbvio, mas a lei não diz e os credores não querem devolver. Quer dizer, aí ficam quietinhos, esperando que o fiduciante ingresse com a ação no judiciário, obtenha um provimento para receber. Quer dizer, é assim, deixa acontecer. Deixa rolar que qualquer... E outra, o credor está ganhando de todo lado. Exatamente, sempre, né? Sempre. É isso, tá? Maravilha. Maurão, obrigado olha, a gente podia ficar aqui mais tempo. É sempre uma honra conversar com você. Você tem uma capacidade, uma inteligência, uma vivência que, assim, eu acho que isso é impagável. Né? E acho que toda a tua dedicação, não só aqui no Adnocast, mas na Adnotária, mesmo quando você não estava como presidente e tal, mas eu acho que a tua dedicação é muito valorosa. E eu acho que quem advoga, tá lá no começo da advocacia, tudo, tem uma oportunidade de ter uma captação, absorver essa tua experiência que não tá assim, por mais que você escreva bem e tal, tem coisas que às vezes não dá para transmitir diretamente num livro. O teu livro é maravilhoso e traz muito dessa tua experiência, mas você contribui de uma forma assim maravilhosa, Maurão. Então, de verdade, eu tenho muito orgulho de conhecê-lo. Eu fiquei imensamente feliz por ter entrado na Adnotária, né? Ainda que tardiamente, porque eu não entrei desde a fundação e tal, mas eu sou muito feliz por poder compartilhar e divergir quando for para divergir com base científica e tal. Eu acho que isso que é muito importante, né? A gente tá numa academia, né? Exatamente. Eu agradeço aí as suas palavras e a minha intenção é essa mesmo. Eu quero transmitir para os associados e para aqueles que queiram participar do curso o meu conhecimento, as coisas que eu sei e que são muitas vezes divergentes do que você ouve no mercado, não é? Sim. Nós temos uma grande associação que faz cursos também, não é? Tem muitos associados, faz cursos, mas é uma associação patrocinada e que o entendimento deles é limitado pelo patrocínio, tá? Isso é verdade, não estou falando mal de ninguém, só... É uma constatação. Exatamente. E tá? O legal, eu acho que assim, a Adnotária, ela conseguiu a independência de pensamento, porque você vê, você é advogado da Caixa, exatamente. Só que você não está aqui defendendo a Caixa, você está defendendo... Aqui eu estou numa atividade acadêmica. E assim, o curso, ele tem essa viés acadêmica de você falar, é isso que é certo, a minha interpretação é essa, isso, aquilo. É o Mauro que está lá. Exato. Não é o advogado da Caixa. Não, porque senão eu tenho nenhuma preocupação em falar alguma coisa. Eu já fui praticamente expulso da ABCIP, não é? Numa dessas alterações da lei, porque eu fiz um artigo criticando severamente a lei e criticando severamente as entidades representativas que vivem sempre trazendo o mesmo problema requentado, não é? E toda vez que mexem na lei, trazem novos problemas, não é? Não resolvem e trazem outros, tá? E isso fez com que a ABC fechasse as portas para mim. Eu não tenho nada. Mas Maurão, sabe o que acontece? É eles que estão perdendo. Pode ser ou não, né? Eles estão fazendo a parte deles. Então, mas eu acho que assim, a independência de pensamento é inegociável. Eu acho que sim. É inegociável. Eu não preciso concordar com você ou ditar aquilo que você tem que falar e vice-versa. E a gente está numa democracia plena aqui. Por isso que a Adnotária é uma instituição que, assim,
totalmente democrática, aceita todas as formas de pensamento, só que como uma academia, tudo tem que ter fundamento, tudo tem que estar alicerçado em princípios, em alguma base que você construa, ainda que eu não concorde, ainda que o Mauro não concorde, tem coerência e que pode, muitas vezes, ser vingadora numa tese do judiciário, isso, aquilo. São interpretações. E a gente está aberto a isso. Maurão, meu amigo, muito obrigado. Obrigado. Olha, é um prazer mesmo. Prazer tá? Eu fico muito feliz. E, ó, mais uma vez a dica aqui do livro do Dr. Mauro Antônio Rocha, Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, atualizado com a Lei 14.711 de 2023. Meu amigo, minha amiga, segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, @adnotari. Vai lá também no nosso site, www.adnotari.org.br. Se associe, já faz a matrícula pro curso, ganha desconto. E ó, o YouTube tem um monte de Adnocasts, episódios que já foram. E veja esse primeiro episódio, esse é o nosso segundo com o Dr. Mauro sobre execução extrajudicial de alienação fiduciária em garantia. Veja todos os outros, compartilhe, comente, curta e se associe para a gente poder ter uma amplitude maior de discussões. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço!